Muito obrigado, excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa do Congresso e amigo Paulo Mota Pinto, excelentíssimo Sr. Presidente do PSD, Dr. Rui Rio, caras e caros companheiros. Desde 2017, o PSD tem vindo a acumular um conjunto de derrotas eleitorais que, para além da importância da sua perda, também significam a perda de implantação geracional e territorial. Permitam-me destacar duas eleições: as eleições autárquicas de 2017 e as eleições legislativas de 2019. Se na primeira assistimos ao consolidar da perda de expressão e dimensão territorial, na segunda assistimos à reconfiguração da aritmética parlamentar com a eleição de novas forças políticas para o Parlamento. Perante este paradigma, torna-se cada vez mais urgente a modernização do PSD, de forma a acompanhar e adaptar-se aos novos desafios. Se, por um lado, o PSD tem de adotar uma estratégia de comunicação mais simples, clara e concisa, por outro, subsiste na opinião pública uma imagem de pouca transparência e retidão nas máquinas partidárias tradicionais. Imagem que todos nós ajudámos a criar, quando não foram tidos os devidos cuidados na proposição das melhores pessoas, quando são utilizados argumentos como o pagamento de cotas em massa ou acusações de golpadas eleitorais, entre outras, em substituição do debate de ideias, propostas e projetos. Alguém acredita que o PSD ganha votos quando lava a sua roupa suja em praça pública? Por outro lado, tem de se reconhecer os passos dados pela Secretaria-Geral na modernização administrativa do partido, com a monumental tarefa de atualização de dados e o lançamento de plataformas digitais, sendo que não se pode nem deve ficar para segundo plano a modernização das regras do partido. No último processo eleitoral, foi transmitida para a opinião pública a mensagem de restrição e diminuição do universo eleitoral para a escolha do líder do partido. Contudo, o caminho a trilhar deverá ser exatamente o oposto, apostando na abertura do partido à sociedade civil, numa maior participação da sociedade na escolha do presidente do partido. Desta forma, considero que é importante concluir o processo de reforma do PSD, atualizando as suas regras para retirar do argumentário político questões sobre a forma, aumentar a participação e abrir o PSD à sociedade civil. Para este desígnio, deixo aqui algumas ideias para discussão futura, em sede de revisão estatutária. Por que não permitir capacidade eleitoral ativa a militantes que não tenham a sua cota em dia, sabendo que estes, se não pagarem a sua cota, num período de 2 anos, passarão à condição de suspensos? Por que não introduzir um período temporal em que o militante, após levantada a sua suspensão, não tem capacidade eleitoral para evitar as chamadas regularizações apressadas em vésperas de eleições? Noutra vertente, também é importante repensar a forma como escolhemos os nossos candidatos, devendo no futuro repartir responsabilidades das escolhas de forma clara pelos diversos níveis da estrutura, obrigando a que estas sejam aprovadas por maiorias mais alargadas ou, em caso disso, através de um sistema de participação mais amplo, com consulta a militantes e simpatizantes. Sr. Presidente, a partir do passado dia 18 de janeiro, deixaram de existir candidatos à liderança do partido. Terminaram as lutas e querelas internas, estando o partido unido para as próximas batalhas. Considero que a reforma tão aguardada do PSD deve ter lugar num horizonte muito próximo, para que possamos todos concertar esforços em devolver ao PSD, a maioria das câmaras municipais. Conte com a maior riqueza deste partido, que são os seus militantes. Conte com os simpatizantes. Conte até com aqueles que ainda não votaram em nós e nem pensam votar. Porque, para despejar o Dr. António Costa de São Bento, as eleições autárquicas podem ser e devem ser um passo gigante. E, por isso, ninguém se pode dar ao luxo de ficar em casa. Viva o PSD, viva Portugal. Muito obrigado.